Olá a todos! Hoje estamos aqui na minha matéria favorita de Química Analítica Quantitativa, que é a volumetria de complexação. Eu deixo aqui a referência para vocês, que é um dos livros que eu achei que realmente é bem superior nessa parte de complexação, que é o Harris, tá? Deixei uma versão mais recente e uma versão mais antiga que aborda esse tema, que é muito legal. E vamos começar definindo os complexos. Então, os complexos eles são formados por um íon metálico que está ligado, né, por ligações coordenadas a ligantes, como esse exemplo aqui do cobalto, né, interagindo com amônia, com íons com várias ligantes da amônia. Então, a amônia funciona como uma base de Lewis, que doa o par de elétrons ao íon central, como todos os ligantes vão fazer, e o nosso íon metálico é o ácido de Lewis, que recebe esses pares de elétrons doados. Tudo complexo também, ele pode ter uma carga, que pode também ser, na verdade, ter uma carga ou ser neutro, né? Esse tem uma carga 3+, então por isso ele tem aqui os contra-íons. Os ligantes podem ser de dois tipos. Primeiramente, o monodentado é aquele que doa apenas um par de elétrons, tendo apenas um sítio de ligação na esfera de coordenação, como o ligante carbonila, aqui interagindo com o níquel, formando esse complexo que é um composto super tóxico, até letal, né? E a cisplatina, que ao contrário, é um composto que tem propriedades terapêuticas para câncer, alguns tipos de câncer. Tá? Então, a gente está vendo também aqui o cloreto e a amônia como ligantes monodentados. Já os ligantes polidentados são aqueles que têm mais de um sítio de ligação na esfera de coordenação, como, por exemplo, a bipiridina, tá? Que, como a gente pode ver aqui nessa estrutura, ela consegue ligar uma bipiridina, liga com níquel por dois sítios. Então, ela é um ligante polidentado. E ele, esse pozinho rosa aqui, que foi o primeiro complexo que eu fiz na minha vida, foi este aqui. Reage níquel com bipiridina, ele se forma bem facilmente. E esses ligantes, como a bipiridina, eles formam o que a gente chama de quelatos, que são complexos que contêm ligantes polidentados, formando esses anéis de 6 membros, de 5 ou 6 membros, né? Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 5 ligações, né? 1, 2, 3, 4, 5 membros aqui no nosso anel, formado pela interação com o metal. E esses compostos quelatos são conhecidos por terem uma estabilidade muito alta. Em química analítica, os complexos têm várias aplicações. Por exemplo, na análise qualitativa, ele pode ser usado em vários testes específicos para identificar metais, né? Como alguns exemplos aqui, o teste do cobre na presença de amônia, que forma uma solução azul intensa, né? A precipitação do ferrocianeto de ferro 3, tá? Que é esse pó azul, que é um pigmento conhecido como azul da Prússia, e também a identificação do ferro 3 na presença do íon tiocianato, por causa da formação desse complexo vermelho-sangue. Na análise quantitativa, eles são usados como indicadores, em técnicas de determinação de metais, né, como análises gravimétricas, volumétricas em análise instrumental, como agentes complexantes auxiliares, como agentes mascarantes. Então, são várias aplicações. A volumetria de complexação ela vai ser baseada nessas reações de complexação entre um ligante e um ou mais íons metálicos, sendo muito utilizada na dosagem de metais. Para a gente compreender bem a volumetria de complexação, precisamos ver o equilíbrio de complexação. Então, o equilíbrio de complexação é regido pela constante de equilíbrio chamada constante de formação, ou KF. Tá? E ela vai ser uma constante de associação, que pode ocorrer em várias etapas. Por exemplo, essa é a complexação do ferro 3+, com íons acetato. Então, a gente tem a primeira etapa, que é a ligação do primeiro íon acetato, com este valor de constante de formação. A segunda etapa, que é quando você vem esse metal, já com um ligante, se complexa com mais um acetato, forma o complexo com 2 acetatos. E ainda com 3 acetatos. Então, tem essas 3 etapas. Além disso, já não é muito estável. Tá? Então, o que a gente percebe de cara aqui?
que o equilíbrio de complexação é diferente porque ele vai no sentido de associação. Ao contrário, por exemplo, do equilíbrio de precipitação, do equilíbrio ácido-básico, a gente vê sempre o sentido de dissociação, né? A dissociação ou a ionização do seu ácido, né? E etc. Então, ele é diferente. Então, ele tem valores de constante, de equilíbrio altas. Olha, 10 ao cubo. Normalmente, quando a gente vai lá no Ka, no KPS, é 10 a menos alguma coisa. Aqui não, é 10 elevado a mais alguma coisa, justamente pelo sentido de associação trabalhado aqui. Tá? Então, a gente não trabalha com PKF, como a gente faz com PKA ou com PKPS. A gente não trabalha dessa forma, porque o P é o que? É o menos log. Aqui, como os valores são grandes, a gente trabalha com mais log. Então, não é mais P, é simplesmente log de KF. Tá? É muito comum trabalhar com KF ou log de KF. E também tem mais uma constante. Vamos somar essas três equações aqui. Tá? O que vai acontecer? Vai cortar, né? Esse aqui corta com esse aqui. Esse aqui corta com esse aqui. Vai sobrar o quê? 1 ferro 3. Vai reagir com 1, 2, 3 acetatos, gerando ferro complexado a 3 acetatos. Então, essas três reações em uma etapa única, que é isso que eu estou fazendo. Qual vai ser a constante de equilíbrio? Vai ser, quando eu somo 3 reações, cada uma com sua constante, a constante de equilíbrio resultante é o produto das constantes individuais. Então, a constante de equilíbrio aqui é o quê? KF1, KF2, KF3. Isso aqui. E esse produto aqui a gente vai chamar o quê? De beta 3. Tá? E o beta 3 ele é a constante de formação global. E ele vai ser a constante da reação obtida pela soma de várias etapas de complexação. Tá? Eu poderia fazer o beta 2 também, seria a soma da primeira e da segunda etapa. Tá? Mas normalmente você faz o global, né? De todas as reações que estão acontecendo, que no caso são essas três. Tá? E aí o beta 3 vai ser o quê? O produto disso vezes isso vezes isso. Assim, ó. Beta N vai ser KF1 vezes KF2 vezes KF3, 4 até o último, até o N. Tá? Trabalhando com log, também que é muito comum, log de beta-m, ele vai ser a soma dos logs das constantes de formação. Então, quando você vai para o log, vira soma. Cuidado com isso. Uma etapa importante ali da volumetria de complexação é a escolha do seu ligante, né? De qual ligante você vai usar. Tem alguns fatores que afetam isso. Então, por exemplo, o efeito do número de etapas de complexação é um dos mais importantes. Estou mostrando aqui uma curva de titulação de complexação que a gente vai abordar daqui a pouco, mas por enquanto é só para mostrar esse efeito. Aqui é uma reação 1 para 1, esse gráfico mais alto aqui. Então, um metal reage com um ligante, formando um complexo metal-ligante. Depois, com 2 ligantes, a gente já vê que tem 2 pontos de equivalência. 4 ligantes. Com 4 ligantes, você nem consegue ver um ponto de equivalência, porque um mistura no outro e fica essa curva aí. Tá? Todos têm o mesmo beta, então não é uma questão de estabilidade do complexo, essa perda da forma da curva. É uma questão de número de etapas de complexação. O que acontece? Quanto menos etapas de complexação, melhor você vê o PE, porque fica mais fácil de ver. Né? Quando você tem várias etapas, uma se mistura com a outra e elas se misturam. Né? Você tem vários complexos ali reagindo ao mesmo tempo. Você tem o ML4 com o ML3, com o ML2, com o ML, tudo existindo ao mesmo tempo. E você não consegue ver a nuance entre eles. Então, o ideal é que seja menos etapas, de preferência uma só, de complexação. Um outro efeito importante na escolha do ligante é a estabilidade do complexo. Então, aqui a gente tem a constante de formação de vários metais com o ligante EDTA. E a gente vê aqui ó, o ferro com uma constante super alta, zinco. Na verdade, todos têm uma constante bem alta, tá? 10 a 8, tá? A menor de todas. Mas você vê que com o ferro que tem uma constante maior, a curva de titulação tem um salto enorme. Então, fica melhor de você ver o ponto final da titulação, o ponto de equivalência da titulação. Tá? Então, o que a gente pode dizer? Que quanto maior o KF, melhor a visualização do PE.
Tá, então aqui a gente está com o complexo a 10 a 8, que já está começando a ficar mais ou menos a visualização da curva. Então pensa lá naquele complexo de ferro com tiocianato, por exemplo, que a constante de formação era na ordem aí de 2000, a primeira, e por aí, é 10 ao cubo. É bem menor, não é o suficiente para uma volumetria de complexação, tem que ser mais estável que isso. E aí a gente vai falar justamente desse ligante que é tão perfeito na volumetria de complexação, justamente por ter um desempenho ótimo nesses dois quesitos, que é o EDTA. O EDTA, que é o ácido etileno diamino tetracético, ele é o principal ligante na complexometria, que é um outro nome para volumetria de complexação. Primeiro, ele tem o efeito quelato, justamente por ele ser um ligante polidentado, e por isso ele forma complexos com alta estabilidade. Ele é um ligante abrangente, ou seja, ele consegue se ligar com todos os metais de transição, todos os metais alcalinos terrosos, com terras raras. Então ele é muito abrangente, ele se liga a muitas substâncias e permite análise de todos esses metais, dadas as condições adequadas. Mas ele não interage bem com os metais alcalinos e com os cátions 1+, normalmente, mas principalmente com os metais alcalinos. Isso é maravilhoso, porque reduz as interferências. Os metais alcalinos eles estão impregnados em todas as amostras, quase, e se ele reagisse bem com esses metais, ia acabar que eles seriam um interferente que você precisasse livrar. Mas como eles não reagem bem com o EDTA, você não precisa, você pode fazer a análise do seu metal na presença desses metais alcalinos, que não tem problema. Além disso, a reação é 1 para 1 do metal de qualquer metal com EDTA. E aí, né, a gente já sabe, tem aquela questão que melhora a visualização do PE, como a gente viu anteriormente, e tem a simplicidade matemática, as contas ficam mais fáceis, tanto que a gente só usa número de mols com EDTA. Raramente alguém usa normalidade na volumetria de complexação por isso. Ele também é barato, ele não é tóxico, ele é disponível, fácil de encontrar. Ele forma complexos pouco coloridos, o que é bom em termos de indicação do ponto final da titulação. E ele tem a sua seletividade controlada pelo pH e agentes mascarantes. Então você ainda consegue ter um controle disso se você tiver vários metais na sua amostra. Perfeito, né? Aqui estão o log de KF da reação de vários metais com EDTA. E aqui a gente está vendo a reação do íon metálico M com carga N+, com o EDTA, formando esse complexo metal EDTA. Então essa é a carinha aqui do complexo. Então o EDTA ele se arruma todo ali para poder se ligar com o metal em vários sítios. Tá? E o que é interessante aqui, ó, é que o EDTA está totalmente desprotonado. Ó, aqui, 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 aqui e também aqui e aqui. Ele tem esses 6 sítios possíveis para protonação, para ter um H ali a mais, né? E para ele funcionar como complexante, é importante que ele esteja sem todos esses Hs, tem que estar todos desprotonados, senão você prejudica, né, aqui que um desses sítios consiga interagir com o metal. Não acontece se estiver protonado. Então, isso é um dado interessante do EDTA. E aí, para a gente não ter esse trabalho todo brilhantemente, foi simplificada essa reação. Imagina a gente toda hora que vai estudar o equilíbrio de complexação ou uma volumetria de complexação envolvendo EDTA, a gente tivesse que escrever essa estrutura toda. Aí o que a gente fez? Vamos chamar isso aqui tudo de Y. Pronto. Esse aqui é o Y4-, que ele tem 4 cargas negativas. Pronto. EDTA, esse negócio todo aí é Y4- agora. Tá? E no complexo a mesma coisa. O complexo é MY, a carga é o quê? É -4 mais N. N menos 4. Tá? Melhor coisa que fizeram, vamos combinar. E a constante de formação dessa reação, Kf, vai ser dado aqui pela concentração do produto, que é o metal complexado, My, sobre concentração de cada reagente, Mn+, Y4-. Aqui eu estou mostrando para vocês o gráfico de especiação do EDTA, que mostra a distribuição
de várias espécies de EDTA que existem no meio, dependendo da protonação. Então, tem o totalmente desprotonado, aqui o Y4-, até o totalmente protonado, que é o H4Y. E aí eu vejo aqui qual a fração ou a porcentagem de cada espécie que existe no meio, dependendo do pH. Tá? Então, por exemplo, aqui em pH 10, tá? Tem mais ou menos isso aqui de Y4-. A curva do Y4- é essa aqui, ó. Então, está batendo aqui no 50%. Por que 50%? Porque está alfa 0,5. Então, tem 0,5, né, de fração de Y4-, que é 50%. Então, esse gráfico ele funciona desta forma. A minha espécie complexante, que é a que eu tenho interesse, a gente vê que ela predomina em meio básico. Você vê que em meio ácido a concentração é muito baixa, né? Ela está aqui praticamente no zero, mas sempre existe um pouquinho. Isso é importante de saber. Sempre tem um pouquinho, nem que seja 10 a menos 20 mol por litro, vai existir um pouquinho. Mas ela predomina mesmo em meio básico. Isso é interessante, porque diz que a complexação por EDTA ela vai ser favorecida em meio base, porque é o meio em que a minha espécie complexante existe em maior predominância. Tá? Mas não significa que ela não aconteça em meio ácido. Ela também pode acontecer, vai depender da constante de formação. Tá? Porque existem deslocamentos de equilíbrio. Né? Se a constante de formação for muito alta, o metal vai se ligar com aquele pouquinho de EDTA Y4- que tem e vai deslocar o equilíbrio para formar mais Y4-. Tá? Então, em meio ácido também ocorre, mas em meio básico, o EDTA vai ser mais reativo. Tá? Então, as reações vão ser mais completas, mais fáceis de acontecer, enquanto que em meio ácido, o EDTA vai ser mais seletivo, ele só vai se ligar naqueles que são muito estáveis. Isso é muito interessante. E ainda falando nisso, a gente tem a constante de formação condicional, que é uma constante diferente. Tá? Então, aqui a gente tem um equilíbrio de associação do metal com o EDTA, que tem essa constante de equilíbrio. A gente pode substituir o Y4- pela concentração analítica de EDTA vezes a fração de espécies do Y4-. Né? Então, tem um total de EDTA de 0,1 molar, por exemplo, só que só 50% está como Y4-. Então, eu tenho uma concentração de Y4- de 0,1 vezes 50%, né? Vezes 0,5, vai dar 0,05. Tá? Isso que é assim que se aplica esse alfa. E eu posso substituir C vezes alfa aqui. Isso é vantajoso porque a concentração de DTA é a que eu vou escolher no meu método e o alfa é tabelado. KF vezes alfa, passando o alfa para o outro lado, vai ser isso aqui. E aí a gente vai denominar esse produto aqui, KF vezes alfa, como uma nova constante. Por quê? Porque se o pH estiver fixo, o alfa também é fixo. Então, em um dado pH, esse produto ele é uma constante. E aí a gente vai chamar essa constante de Kf', que é a constante de formação condicional, que vai ter esta expressão aí. Tá? A única diferença é que o alfa está embutido aqui no Kf, tá? E ao invés da concentração de Y4-, eu estou com a concentração analítica do EDTA. E esse Kf' ele vai avaliar a estabilidade do complexo em um certo pH. Tá? Então, fica mais interessante você comparar a estabilidade do complexo com o EDTA quando você fixa o pH, porque esse pH afeta a disponibilidade do Y4-. Tá? Então, quando você compara a estabilidade, você geralmente usa o Kf', tá? Entre o EDTA e um outro ligante, por exemplo. Aqui é a tabela com os valores de alfa de Y4- em vários pHs, que pode ser usado diretamente. Então, por exemplo, no caso do cálcio, ele tem um Kf de 5 vezes 10 a 10, tá? Então, o que acontece? Quando eu mudo de pH, eu estou aumentando o pH. O Kf vai ser sempre o mesmo. O Kf não depende do pH, mas o Kf', né, ele vai aumentando conforme eu aumento o pH. Tá? Comprovando aí que nosso complexo fica mais estável quanto mais básico é. Então, quanto mais básico, mais reativo. Tá? E isso nos leva ao conceito de pH mínimo para titulação com EDTA. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o pH mínimo, tá?
para a titulação de EDTA com vários metais. Aqui no eixo Y, a gente tem o log da constante de formação. Esse log vai dizer de qual metal a gente está falando, né? Então, o metal que tem log de Kf 25 é o ferro 3. Então, a gente sabe que aqui esse ponto é o ferro 3, por exemplo. E aqui no eixo X a gente tem o pH. Qual o pH? O pH mínimo para titular esse metal. Então, esse gráfico ele mostra o pH necessário para que cada metal seja complexado 99,9% com EDTA. Tá? 99,9% é o que a gente chama de quantitativo. Então, é uma reação quantitativa com EDTA. Então, por exemplo, o cálcio 2+, numa concentração de 0,01 mol por litro, ele vai ter um pH mínimo aqui de mais ou menos 8. Ó. É assim que se lê o gráfico. E só para vocês saberem de onde vem esse pH mínimo, o cálculo é assim. Tá? Para a titulação ser quantitativa, o Kf' tem que ser maior ou igual que 10⁶ sobre a concentração analítica do metal. Tá? E a partir do Kf' você pode obter o alfa e a partir do alfa obter o pH. E aí você consegue controlar a seletividade do EDTA utilizando o pH. Como que você faz isso? Então, primeiramente, para o metal reagir quantitativamente, o pH do meio tem que ser maior ou igual ao pH mínimo. Senão ele não vai reagir completamente e você não pode analisar ele. Segundo, o pH do meio ele tem que ser... se o pH do meio for 2 unidades a menos que o pH mínimo, o metal ele praticamente não reage. Tá? Então, por exemplo, aqui para o cálcio de novo, que é pH 8, se eu tiver em pH 6 ou menor que 6, o cálcio não vai reagir nada. Tá? Então, uma mistura, por exemplo, com esses íons, mercúrio, manganês e magnésio, 2+. Como eu poderia determinar o teor de cada metal usando o pH para titulá-los seletivamente? Então, a primeira coisa é você ver o pH mínimo. O pH mínimo aqui do mercúrio é 2. Tá? Então, ele tem uma constante de formação tão alta que ele consegue reagir mesmo em meio ácido, o que não acontece com o manganês. Ele reage meio ácido, mas fracamente ácido, tem que ser pelo menos pH 6. Enquanto que o magnésio só reage com pelo menos pH 10. Então, você pode, por exemplo, fazer uma primeira titulação com EDTA em pH 2. O que vai acontecer em pH 2? Você vai ter a reação quantitativa do mercúrio, porque é o pH mínimo dele. Você evita a reação do manganês e do magnésio. E aí você tem o quê? Que nessa titulação, o número de mols de mercúrio é igual ao número de mols de EDTA, que te permite obter o teor de mercúrio. Poderia usar pH 3? Poderia. Ainda assim, seria a reação completa do mercúrio e os outros não reagiriam. Até 4 poderia, né? Titulação em pH 2, ou a titulação 2 seria em pH 6, que aí você o quê? Garante a reação quantitativa do manganês e o mercúrio vai junto, né? Porque o mercúrio tem pH mínimo 2, você está em 6, ele vai reagir também. Mas você vai estar aí evitando a reação do magnésio. E aí você vai ter o quê? Que o número de mols de mercúrio mais manganês é igual a EDTA. Como o mercúrio você já sabe, né? Você achou lá em cima do mercúrio, você pode achar nessa titulação do manganês. Então, você pode obter o manganês. E uma última titulação poderia ser feita em pH 10. E aí você garantiria a titulação quantitativa de todos os metais. Todos têm um pH mínimo igual ou maior que 10. E você teria aqui o número de mols de mercúrio mais manganês mais magnésio igual a EDTA. Esses dois você já sabe, vai achar o magnésio. Obtém o teor de magnésio. Tá, mas essa mistura aí, eu consigo separar com pH e titular todos eles e obter o teor de todos, só usando o pH como mecanismo de seletividade? A gente vê cobre, cobalto e zinco. Eles têm um pH mínimo muito próximo. Não tem uma diferença de pelo menos 2 unidades entre eles. Então, posso separar pelo controle de pH? Não. Você vai ter que buscar uma outra solução, que são os agentes mascarantes.
Então, os agentes mascarantes são substâncias que protegem algum componente da amostra da reação com o EDTA. Isso serve para quê? Para evitar interferências e para fazer uma análise mais seletiva. E aí, qual é o requisito? Que o beta, ou seja, a constante de formação global do metal com mascarante, ele tem que ser maior que o Kf', que é a constante de formação condicional metal EDTA. Porque o que acontece aí quando esse requisito é cumprido? Por exemplo, aqui, o cianeto com o zinco. Ah, não, eu coloquei um exemplo aqui. Por exemplo, o cobre com o cianeto. Tá? O cobre com o cianeto, o que acontece? Ele forma um complexo com beta-4 tão alto que é mais alto que o EDTA. Então, quando eu coloco cianeto no meio, o meu cobre quer ligar o cianeto, mas não quer ligar o EDTA. Então, ele fica lá com o cianeto, quietinho, e o cobre não reage com o EDTA. E eu posso analisar, de repente, o zinco. Não, o zinco não, porque o zinco também liga com o cianeto. Eu posso analisar o chumbo, por exemplo. Tá? Se eu tiver cobre e chumbo, eu posso colocar cianeto, cobre é mascarado, chumbo não. Titulo chumbo. Tá? E eu ainda posso fazer o que se chama de desmascaramento, que é liberar o íon desse mascarante. Você adiciona um reagente que vai consumir o mascarante, e aí você pode liberar o íon e titular com EDTA. E também existe um outro tipo de agente, que são os complexantes auxiliares. E eles existem por causa de um problema causado principalmente pelo meio alcalino, que é importante em muitas titulações por favorecer a complexação com EDTA, que faz com que ocorra precipitação de hidróxidos de íons metálicos. E a gente não quer começar a titular um meio cheio de precipitado, porque ele não vai reagir apropriadamente com o EDTA. Então, a solução é a adição dos agentes complexantes auxiliares, que eles vão fazer o quê? Eles vão evitar essa reação paralela do metal com alguma outra substância, principalmente com os hidróxidos, com os íons hidroxila. E o requisito importante agora é que o beta do metal mascarante seja menor do que o Kf' do metal com EDTA, ao contrário do agente mascarante, justamente porque você quer formar o complexo, mas você quer que esse complexo formado consiga reagir com o EDTA. Então, ele tem que ser um complexo mais fraco do que o complexo metal EDTA. Por exemplo, uma análise muito comum é a adição de tampão amoniacal na titulação de zinco em pH 10, usando o indicador NET. E essa amônia ela vai ter a função de controlar o pH, ao mesmo tempo de impedir a precipitação do hidróxido de zinco. Tem um KPS muito baixo. Tá? Então, você adiciona a amônia, depois adiciona o zinco, e aí você vai formar esse complexo zinco com 4 amônias, tetramin zinco 2, e a reação com o EDTA vai acontecer logo que eu começar a titular, porque a estabilidade do complexo com o EDTA é maior. Tá? E aí acontece a reação de titulação, em que o zinco complexado vai reagir com o EDTA, deslocando a amônia e formando o complexo zinco-EDTA. Já que a gente falou no indicador NET, vamos falar dos indicadores metalocrômicos, que são aqueles utilizados na volumetria de complexação. Os indicadores metalocrômicos são compostos orgânicos coloridos, capazes de formar quelatos com íons metálicos, com coloração diferente do indicador livre. Tá? Então, como é que funciona? Por exemplo, o negro de heliocromo NET complexado, quando ele está ligado a um metal, ele tem essa cor roxa. Quando ele está livre, ou seja, sem estar ligado ao metal, ele fica azul. Em que situação ele vai estar livre? Por exemplo, quando você tem excesso de EDTA no meio. Porque o EDTA, o que ele vai fazer? Ele vai desfazer o complexo metal indicador, vai deslocar o indicador. E o indicador fica lá livre. Tá? Então, quando eu tenho excesso de metal, fica roxo. Naquela primeira gotinha, naquele primeiro excesso de EDTA, ele vai ficar azul. E é claro que é importante também que o complexo metal-EDTA seja mais estável do que o metal indicador. Senão o EDTA não vai conseguir fazer essa reação que está aí. Como é que vai funcionar na prática? A gente tem um metal, M, mais um indicador, IN, tá? E o meio vai estar com a cor 1, porque eu tenho excesso de metal.
A proporção de indicador para metal é muito pequena, bem pouquinho indicador. Então, o cenário é mais ou menos esse aí. E aí o EDTA ele vai complexar com metal livre. Tá? Então, primeiro, é lógico que o EDTA vai lá nos metais livres. Ele não vai querer desfazer ali o casalzinho metal indicador do nada. Primeiro, ele vai nos metais livres. E aí, quando acaba o metal livre, vai cair aquela gotinha de EDTA que vai encontrar aquele metal indicador e vai atacar ele mesmo. E aí o indicador vai ficar livre, tá? E aí muda a cor. Aí no caso do NET, né, ele fica azul. E é interessante que se você passar do ponto, se botar excesso de DTA, não muda a cor, tá? Então na volumetria de complexação não tem essa distinção de ponto final e passou do ponto em termos de cor. A cor fica igual. Você tem que titular, na verdade, até a cor ficar estável. Então, às vezes, se ficar um azul meio roxo, é porque ainda não está no ponto final. Tem que ficar azul. Tá? Um azul puro. Essa é uma diferença interessante em relação às outras volumetrias. Essa tabela ela é utilizada para você escolher o indicador para uma titulação. Tá? E aqui você pode ver, por exemplo, como é que ela funciona. Né? Então, aqui, por exemplo, você quer titular níquel. Tá aqui o níquel. Tá? Então, você pode titular numa faixa enorme de pH. De pH aqui mais ou menos 4 até 12. Tá? Mas é aqui, nessa faixa de pH de 4 a 6, funciona bem o indicador Cupan. O que é Cupan? Tá aqui, ó. Cupan é o PAN mais cobre DTA. E o PAN é esse cara aqui. Tá? Você consulta aqui do lado. Se você titular aqui a partir de pH mais ou menos 8, tá verde escuro, você viu? Aí ele explica aqui que é a faixa onde é necessário um agente complexante auxiliar. Então, é quando precipita o hidróxido. Então, a partir daqui de pH mais ou menos 8, o hidróxido precipita. E aí eu preciso de um complexante auxiliar. Mas eu posso dar vários indicadores, por exemplo, PV, violeta de pirocatecol, e vários outros. É assim que você usa essa tabela. É uma tabela que é um trabalho aqui de um artigo do Journal of Chemical Education, que pesquisou vários métodos e meio que uniu eles numa tabela didática, que foi um trabalho incrível. Agora a gente vai falar das análises em si, dos tipos de titulação com EDTA, que são utilizados. Então a gente tem a titulação direta, que é a mais normal de todas, vamos dizer assim, você simplesmente titula o metal com EDTA. O metal está no Erlenmeyer, o EDTA na bureta, você titula, e aí o número de mols de EDTA vai ser igual ao número de mols de metal. Essa é a mais comum. Depois a gente tem a titulação de retorno, que a gente também já está acostumado, em que você tem um metal M1, que é o seu analito, você adiciona excesso de EDTA, um excesso conhecido. O que você gera? Um complexo metal EDTA e um resto, né, de EDTA, um excesso de EDTA. Você titula o EDTA com um outro metal, M2. Então, você precisa de dois padrões. Esse é o padrão 1 e esse é o padrão 2, como toda titulação de retorno. E aí você tem o quê? O metal vai reagir com EDTA. Só que o que é importante? Que a constante de formação do metal M2 seja menor do que o M1, porque senão o metal M2 vai deslocar esse cara aqui. E não quer, você quer que ele reaja só com EDTA. Tá? Então, por isso que o magnésio é sempre uma boa escolha, porque ele tem uma constante de formação mais baixa de todos os que se usam em volumetria de complexação. E aí, na nossa conta, o número de mols de EDTA total, que é esse aqui, vai ser igual ao número de mols de M1, que é o vermelho aqui, mais o número de mols de M2, tá? Que é o DTA que reage, mais o DTA que sobra é igual ao DTA total, aquela conta de sempre. Quando é que você usa esse método? Porque ele é tão complicado, para que eu vou usar ele? Quando não há um indicador para o metal M1. Então, vocês viram na tabela anterior dos indicadores que não é qualquer condição que você tem indicador para o metal. Muitas condições não tem. Não tem indicador.
E aí, às vezes, você pode também nem ter disponível no seu laboratório o indicador que você precisa, né? E aí não tem um indicador para esse metal, como é que você vai intitular? Aí você pode fazer titulação de retorno, porque você vai precisar de um indicador para o magnésio. E o magnésio, ele funciona com o NET, um negro de heliocromo T, que é o indicador mais comum em volumetria de complexação. Se a reação do M1 com o EDTA for lenta, que é muito comum com os cátions 3+, isso acontece, tá? Principalmente. A reação é lenta, ela tem uma cinética lenta, tá? Os complexos são muito estáveis, mas a cinética é lenta. Aí você pode considerar também adicionar logo o EDTA todo, às vezes até ferver a solução para facilitar a reação, dependendo do caso. Também quando o metal M1 precipita na ausência do EDTA, né? Se ele forma um hidróxido ou alguma coisa assim, e você não tem um complexante auxiliar, pode ser também uma estratégia interessante. Existem também a titulação de deslocamento, em que a gente tem um metal M1 analita, a gente adiciona um excesso não conhecido de EDTA, porque eu não preciso saber quanto eu estou adicionando, só preciso saber que tem mais do que eu preciso. E aí o que acontece? O metal M1 ele vai deslocar aqui o magnésio do complexo. E aí quando ele faz isso, o M1 se liga ao EDTA, então todo o M1 vai se ligar ao EDTA, porque estou com excesso de Mg EDTA, e vai sobrar o quê? O magnésio. Aí você pensa, se eu adicionei 1 mol desse aqui, de M1, eu vou gerar 1 mol de magnésio. Ou seja, o número de mols de M1 é igual ao número de mols de magnésio deslocados. Só que aí eu vou fazer o quê? Titular com o magnésio que foi deslocado com EDTA. Então, o número de mols de magnésio é igual ao de EDTA. E aí eu chego nessa relação, que são todos iguais. Número de mols de M1 igual a magnésio, que é igual a EDTA. Aí eu vou usar o quê? Isso aqui eu não preciso saber, tá? Eu vou usar as pontas aqui. Na hora de fazer a conta, eu faço o quê? Número de mols de M1 igual ao número de mols de EDTA. Ela é útil nas mesmas condições, nos mesmos motivos da titulação de retorno. E a titulação indireta, que serve para análise de ânions, né, que é bem diferente, a gente sempre pensa que a gente sempre vai analisar cátion. Então, você adiciona um excesso conhecido do metal M1 ao ânion e o que vai acontecer? Uma precipitação. O ânion precipita todo. E aí sobra o quê? Sobra o excesso desse metal M1, né, que ele vai ser um padrão, 1, e esse excesso é titulado com EDTA, que vai ser o padrão 2. E aí eu vou ter que o número de mols do padrão 1, que é o M-metal 1, que é o total dele, é igual ao número de mols de analito, que é com quem o padrão reagiu, mais o número de mols de EDTA, que é o quanto de padrão 1, de metal 1, sobrou. Isso é um exemplo típico, é a titulação, a determinação de sulfato, utilizando o padrão M1 de bário. Falando nisso, quais são as aplicações da volumetria de complexação? Então, uma primeira aplicação importante é a análise de metais em ligas e minérios, como latão, cuproníquel, bronze, a dolomita, né, que são essas pedrinhas brancas, tá? Então, nessa parte aí, a volumetria de complexação é excelente. Trabalha muito bem junto com a gravimetria, a oxirredução também às vezes ajuda. Análise de fármacos, olha quantos fármacos tem metais na sua composição, né? A gente tem aqui o magnésio, cálcio, alumínio, cobre é um suplemento, né? Isso aqui, cobre quelato, é um suplemento alimentar, tem de vários metais. Aqui, ó, para anemia, sulfato ferroso, sulfato de zinco como colírio. Aqui o talco, que tem óxido de zinco, e a minâncora também, que tem óxido de zinco, tá? Então, a aplicação aí na análise de metais em fármacos é muito interessante. A análise de cálcio e magnésio é a aplicação mais importante, mais comum da volumetria de complexação, tá? Principalmente no que a gente chama de dureza, determinação de dureza da água, tá? Que é muito interessante. Então, pode ser usado na análise de leite, derivados de leite, tá? De água, água mineral, que tem uma composição de cálcio e magnésio grande, né? Você pode analisar.
E aí, dentro dessa parte da dureza, é importante frisar que a principal aplicação da volumetria de complexação é a determinação de dureza em amostras de água. Então, a dureza da água ela se refere à presença de sais de cálcio e magnésio dissolvidos em água, tendo origem na dissolução desses minerais de rochas calcárias no solo. E essas águas duras acarretam problemas com a perda da eficácia de sabões. Você não consegue tomar um banho ou lavar um chão com uma água dura, ou mesmo lavar um equipamento, um reator industrial. A formação de incrustações, principalmente de carbonato de cálcio, que é um problema recorrente na indústria química. A perda da potabilidade da água, então água com mais de 500 ppm de dureza não é potável. E existem dois tipos de dureza, que são a dureza total, que está relativa aos teores de cálcio mais magnésio expressos em ppm de carbonato de cálcio, e a dureza parcial, então é referente só ao cálcio, mas ambas são representadas em ppm de carbonato de cálcio. Tá? Então você tem que achar seu número de mols de cálcio e converter para carbonato de cálcio, ou seu número de mols de magnésio mais cálcio e converter para ppm de carbonato de cálcio. Como é que funciona a análise seletiva de cálcio e magnésio por complexação? Então, primeiramente, essa análise ela pode ser aplicada para duas coisas. Primeiro, para analisar cálcio e magnésio, então, eu quero saber o teor de cálcio e o teor de magnésio. Isso aqui vai funcionar. Ou para a determinação de dureza, tá? Que também é uma análise de cálcio e magnésio, mas você está expressando de carbonato de cálcio. Então, como é que ela funciona? Então, você vai adicionar KOH ao meio para ter um pH aproximadamente 12. Então, você tem cálcio e magnésio em pH 12, o indicador é a murexida, que também é um indicador muito comum nos laboratórios, titula com EDTA. O que acontece em pH 12? A precipitação do hidróxido de magnésio. Tá? Enquanto que o cálcio não precipita nesse pH, ele precisa de um pH maior, tipo quase 14. Então, o cálcio permanece em solução. E aí ele reage com o EDTA. Então, na titulação da dureza parcial, você consegue determinar o teor de cálcio, né? Ou de carbonato de cálcio da referente à dureza parcial. No caso da análise de cálcio e magnésio, ou da dureza total, a titulação é feita em pH 10 com tampão amoniacal. E você usa o indicador NET, porque o NET funciona bem em pH 10 e a murexida funciona bem em pH 12. A titulação é feita com EDTA e pH 10 atinge o pH mínimo dos dois metais, do cálcio e do magnésio, e não causa precipitação. Então, os dois vão reagir com o EDTA. E aí, o número de mols de EDTA vai ser igual ao número de mols de cálcio mais número de mols de magnésio, porque os dois reagem. Tá? E essa soma vai ser igual ao número de mols de carbonato de cálcio, relativo à dureza total. Como é que ficaria isso em um exemplo de conta? Para simplificar esse cálculo, estou mostrando aqui uma questão da Olimpíada Interna de Química de 2019. A Olimpíada que acontece lá no IFRJ Campus Rio de Janeiro. E essa questão fala sobre a água utilizada na produção de cerveja. Olha que legal. Então, depois de ler o enunciado, falando sobre os tipos de cerveja, as condições e o efeito da dureza, fala sobre a análise da dureza nessas amostras. Então, na primeira titulação, né, em pH 10, em 100 ml de amostra, o analista gastou 16 ml de EDTA. E na segunda titulação, em pH 12, ele gastou 9,5 ml. E eu quero saber dureza total, dureza parcial, teor de cálcio, teor de magnésio. Eu quero tudo. São 4 perguntas, tá? Então, vamos primeiro aqui para o cálculo do teor de cálcio. Então, para calcular o teor de cálcio, tem que usar a titulação que é seletiva ao cálcio, que é a titulação em pH 12, que é aquela que precipita o magnésio. Então, nesse caso, o que eu tenho? Se o magnésio precipita, eu só tenho EDTA e cálcio. Então, o número de mols de EDTA é igual ao de cálcio. Né? Substituo o número de mols de EDTA por molaridade vezes volume. E acho que são 0,09950 milimol. Tá? Só que o número de mols, ou de milimols, é igual a massa sobre a massa molar.
E aí eu posso converter esse número de mols para massa. Então, a massa de cálcio vai ser 0,095 milimol vezes a massa molar, 40,08. Tá? Aí, se eu for esperto aqui, ó, corta mol com mol, sobe o quê? Miligrama. Então, a massa aqui vai sair 3,8076 miligrama. Ah, não gosto desse negócio de mili. Então, passa para mol já aqui. Já passa para mol aqui, vai achar em grama aqui, enfim. O caminho não é importante, importa o resultado. Nesse caso, né? Então, aqui eu posso fazer depois o quê? Uma regra de 3, porque eu tenho essa massa de cálcio em 100 ml, que foi a alíquota que foi para a titulação. Em 1000 ml eu tenho 10 vezes mais. E aí eu acho o quê? Miligramas em 1 litro, que é o quê? ppm. Achei a resposta. Esse é o teor de cálcio. Tá? Para fazer a dureza, vai ser quase igual. A única diferença é aqui, ó, que eu vou substituir, que ao invés de querer o número de mols de cálcio, eu quero o número de mols de carbonato de cálcio. Tá? Porque eu quero dureza parcial. Mas o número de mols é o mesmo. Tá? Se eu tenho 1 mol de carbonato de cálcio, contém 1 mol de cálcio. Então, o número de mols é o mesmo. Tá? Então, vai ser o mesmo número de mols que eu calculei aqui, 0,0950. E aí, na hora de converter para massa, ao invés da massa molar do cálcio, eu uso do carbonato de cálcio. Pronto, essa é a diferença. Esse é o número que faz a diferença, é a massa molar. Tá? Aí fica diferente, não deu 3,8, deu 9,5. Faço tudo igualzinho e acho 95,1 ppm de carbonato de cálcio, e não de cálcio. E aí agora a gente vai para o total, para o teor de magnésio. Para a dureza total, o que eu vou ter? Que o EDTA é o número de mols de cálcio mais magnésio. Cálcio mais magnésio é o quê? Vai ser igual ao quê? Ao número de mols de carbonato de cálcio total. Como a reatividade do cálcio e do magnésio são a mesma, tá? Eu posso dizer que 1 mol de carbonato de cálcio equivale a 1 mol de cálcio e equivale também a 1 mol de magnésio. Então, eu posso fazer essa igualdade. Acho um número de mol de carbonato de cálcio total que é 0,16 milimol. Tá? E converto para massa, igual eu fiz antes, e acho um teor de 160,1 ppm de carbonato de cálcio. No cálculo do teor de magnésio, também mais uma vez, vou usar a titulação 1 em pH 10, né? Que é aquela que o magnésio também reage. Eu sei que o número de mols de ETA é igual ao número de mols de cálcio mais número de mols de magnésio. Então, o magnésio é o EDTA menos o cálcio. Só que eu sei o quê? Quanto é o de EDTA? É esse aqui, ó. Olha o número de mols de EDTA aqui, total. É molaridades vezes o volume na titulação 1. 0,16. Poderia fazer de novo aqui. 0,01 vezes 16. Tá? E o de cálcio? O de cálcio eu calculei lá atrás no teor de cálcio. Era esse aqui o número de mols de cálcio. Pronto, achei o magnésio. Pronto, converto para massa. 15,8 ppm de magnésio. Deixo mais algumas questões aqui para vocês fazerem. São 3 exercícios para vocês treinarem esses conhecimentos, focados no cálculo de dosagem, né? Eu quero que vocês saibam fazer esses cálculos de dosagem e vou mandar uma atividade de Kahoot para vocês verem a parte da teoria, que também é muito importante. Pessoal, até a próxima aula, em que a gente vai falar de volumetria, de complexação, mas agora focando mais nas curvas de titulação. Até lá!